Eu vou desligar meu áudio aqui enquanto você fala. Bom dia, bem-vindos e bem-vindas à palestra de hoje, né, intitulada Políticas Institucionais e como elas se aplicam na gestão, que está vinculada, né, ao ciclo de palestra da Escola de Gestores. Eu me chamo Priscila e vou estar coordenando aqui hoje esse evento. Eu preciso só repassar, antes de a gente começar, né, com a atividade de hoje, 2 recadinhos que já são de conhecimento de vocês das 2 últimas palestras que nós tivemos. Então, primeiro que a ação está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no site da Escola de Gestores e também ficará disponível no Moodle Grupos para quem se inscreveu e está participando do evento. O outro informe é que a lista de presença dessa atividade de hoje, ela vai ser retirada depois no relatório da plataforma que a gente está transmitindo o evento. Então, não se preocupem com a lista de frequência. Então, para a atividade de hoje, a gente vai utilizar a mesma metodologia que a gente tem utilizado nas palestras anteriores. Então, após a exposição da professora, a gente vai abrir, então, para debates, para comentários e também para questionamentos, tá? Então, logo em seguida, a participação da professora, a gente vai abrir, então, para que vocês também possam trazer as suas reflexões e questionamentos para essa ação. Então, antes de passar a palavra para a professora, eu vou ler um resumo do currículo da professora, um pequeno recorte, né, professora? Então, vamos lá, vou pedir licença para fazer a leitura, tá? Então, doutora em Direito a professora Luana Renault-Stroheim, então, é doutora em Direito pela UFSC, membro do Instituto de Memória e Direitos Humanos da UFSC, coordena o Núcleo de Estudos em Sociologia e Direito e também o Grupo de Estudos de Direito e Literatura. Exerce a função de secretária de aperfeiçoamento institucional junto ao gabinete da reitoria da UFSC desde julho de 2022 e atua principalmente nos seguintes temas: sociologia do direito, direito público, direito e economia. Então, primeiro, gostaria de agradecer à professora Luana pela disponibilidade, por estar participando com a gente nessa importante ação junto à Escola de Gestores. Então, agora, professora, o espaço é todo seu. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada aos colegas, às colegas que estão aqui, que possibilitaram também esse momento, que me convidaram, que constroem essa iniciativa, né, da Escola de Gestores, que é uma atividade fundamental para a nossa formação nessa função tão importante para o funcionamento da universidade pública, né, da UFSC, que é essa instituição pela qual todos nós temos um carinho bastante grande e que a mim, particularmente, abriu as portas para muitas possibilidades na minha carreira profissional, né? Então, a Priscila falou aí um pouco do meu currículo e ainda que eu tenha feito a minha graduação em outra universidade, minha trajetória, olha só o Wi-Fi, a minha trajetória de pós-graduação e a minha trajetória profissional foi justamente na UFSC, né? Então, para mim, assim, é uma instituição que eu tenho muito carinho, porque a gente, como alguns colegas falam, né, a gente sempre encontra na UFSC pessoas dispostas a construir, né, conjuntamente os projetos que a gente quer desenvolver de aprimoramento, de inovação da instituição. Então, acho que a nossa instituição tem um potencial e respira muitas possibilidades, e isso é muito graças, né, aos colegas que compõem a instituição. Então, poder estar aqui falando com vocês, para mim, é uma alegria, né? Espero que eu também atenda às expectativas dessa atividade.
Inclusive porque eu acho que o que a gente tem de mais importante na instituição são as pessoas, né? Ainda mais no momento de crise que a gente vive, de crise orçamentária, de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, a gente pode ver como a nossa instituição continua sendo uma referência, né? Como a nossa instituição também continua bem nos rankings acadêmicos, e isso diz muito das pessoas que compõem a nossa instituição. Então, apesar de todas as dificuldades estruturais, orçamentárias, a UFSC tem essas pessoas que são extremamente dedicadas, né, e comprometidas com isso que a gente vai falar um pouco hoje, que é a política da instituição, né, e que política é essa? A política justamente da educação pública de qualidade, né, do ensino, da pesquisa e extensão, comprometidos com problemas públicos, comprometidos com a sociedade. Então, é com esse espírito, assim, eu diria, né, com esse comprometimento com a instituição que eu tentei preparar aqui para vocês essa fala de hoje, para a gente poder pensar um pouco nessa estruturação das políticas e como o nosso dia a dia, principalmente de quem está na gestão, né, de quem tem atividades, vai ser influenciado pelas escolhas que a instituição faz em termos de política. E aqui em instituição eu estou querendo me referir, né, a todos os sujeitos, todos nós que trabalhamos dentro desse corpo institucional e que nessa perspectiva nós compomos essa instituição. Então, essas políticas institucionais, elas são escolhas que são feitas, e quem está à frente, né, dos principais cargos de gestão vai ter um papel muito grande aí nisso, nas escolhas institucionais, quem está à frente dos órgãos deliberativos, mas não só isso, né? Existe toda uma articulação política de diversos atores que coloca essas políticas e determinadas escolhas institucionais como prioridade em determinados momentos, né? Que contribui para construir a ideia do que vai ser prioridade em um determinado momento da gestão. Então, nesse sentido, todos nós temos um papel muito relevante, né? Mesmo quem não está nos principais cargos de gestão, na pauta, na construção do que vai ser a pauta pública prioritária da instituição. Então, eu vou passar aqui para a gente começar mais essa conversa, né? Bom, ao invés de colocar um roteiro aqui, eu queria só enunciar, né, de maneira mais genérica isso que eu pretendo dialogar com vocês, o assunto dessa conversa, dessa palestra, e ele gira em torno justamente dessa palavra política. O que eu percebo muito aqui dentro da nossa instituição, dentro da UFSC, é que sempre que eu fui chamada a contribuir, desde que eu ingressei na SEAI, né, a contribuir na elaboração de determinadas normativas novas, né, como eu sou uma professora do curso de Direito, eu sou muito requisitada, e como estou numa função, né, de assessoramento jurídico, sou bastante requisitada para auxiliar na elaboração de normativas. E quando a gente chega, quando as pessoas chegam com a proposta, em geral essa palavra política já é utilizada. Então eu percebo que há um certo consenso, né, de que nós estabelecemos políticas institucionais em torno de determinados temas. Por exemplo, né, nós estamos agora trabalhando para além da resolução 017, que regulamenta a graduação, né, o ensino de graduação na UFSC, nós estamos trabalhando no regime disciplinar discente. E eu tenderia a dizer que esse é um regime disciplinar, no sentido jurídico bem estrito, né, de que são regras que vão regular o comportamento dos estudantes, prever penalidades, responsabilizações, etc. E os colegas que propuseram, né, a política, eles já trouxeram essa palavra, não, é uma política disciplinar discente. E é também essa palavra que gira em torno das políticas de combate ao assédio,
das políticas de valorização da carreira, né? Então, o que nos remete a essa ideia de política, né? A política está muito ligada a essa ideia de projetar futuros, eu diria. Quando a gente está pensando em política, a gente também está pensando em algo muito mais abrangente do que simplesmente uma regra que vai ser estabelecida e vai ser cumprida, né? Então, é nesse sentido que eu tenho refletido bastante sobre o uso da palavra política que a gente faz dentro da instituição para criar essas estratégias de gestão e de atuação. E eu lanço essa primeira pergunta para vocês, né? Será que nós fazemos política no dia a dia e fazemos política na construção dessas ações da instituição? Né? E que tipo de política é essa? E o que significa dizer que nós fazemos política? Porque também, quando eu fui convidada para construir essa palestra, o título já me foi dado, né? As políticas institucionais e como elas se aplicam na gestão. Então, foi justamente nesse sentido que eu venho trazer e refletir com vocês como essas políticas são construídas, né? O que a gente está entendendo aqui por política e como elas vão chegar até o dia a dia mais burocrático, eu diria, das nossas ações. Então, muitas vezes, ações que a gente precisa realizar, que podem até parecer repetitivas e burocráticas, ou que vão mudar uma rotina de trabalho, né? Elas nada mais são do que a implementação da política no dia a dia. Então, se a gente pensa que a instituição, nos últimos anos, né, tem priorizado as políticas de combate ao racismo institucional, a política a política também de combate à transfobia e outras formas de discriminação. E se a gente tem também uma política pensada para os técnicos administrativos, né, relacionada com o controle social, tudo isso vai impactar no nosso dia a dia e vai impactar nas nossas ações, né? Então, rotinas de trabalho que a gente tinha, editais que a gente já tinha escritos, já tinha construído, né? Todos eles vão ter que ser alterados porque a gente criou uma nova política que vai trazer novos objetivos. Então, quando a gente destaca, por exemplo, o tema do racismo, por ser uma parte de uma estrutura social bastante consolidada, né, que é essa estrutura racial, a gente muitas vezes não percebe que a gente, ao cumprir determinadas regras, está reproduzindo parte dessa estrutura. E quando a gente adota uma política de racismo, de combate ao racismo institucional, a gente está justamente falando na necessidade de repensar essas regras naquilo em que elas estão contribuindo para que o racismo se reproduza, porque pode ser simplesmente que a gente não esteja olhando para uma estrutura racista, né? Então, sobre isso, a professora Lia Weiner costuma ter uma frase que eu acho bastante interessante, que ela vai dizer assim, quando a gente olha o resultado de um concurso público, né, e vê que nesse concurso público a gente tem só pessoas brancas aprovadas, num país em que a gente tem uma maioria racial de pessoas negras, como é que a gente não se pergunta sobre o resultado racista desse processo seletivo, né? É um resultado racista. Então, quando a gente adota uma política de combate ao racismo, a gente vai ter que mudar o funcionamento desse concurso para que o resultado, para contribuir um pouco, né, para que o resultado não seja tão racista. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que as políticas, elas vão nos dar mais trabalho também, porque a gente vai ter que repensar várias coisas do nosso dia a dia a partir do momento que a gente chega a um acordo político de construir uma política institucional em torno de um tema, né? A partir do momento que um determinado tema ele é colocado como prioridade dentro da gestão pública. Então, vai nos dar trabalho, vai modificar o nosso dia a dia, vai modificar as estruturas, as rotinas de trabalho, mais do que as estruturas, né? E
Mas isso é fundamental para a segunda parte do título da minha palestra, né? Para se aplicar na gestão e para a gente ter a efetividade da política, senão a política não vai funcionar. Por isso, a colaboração e a compreensão de todos que estão dentro da gestão pública, de como a política, ela não é só algo que, bom, fizemos ali e foi aprovada uma normativa para dizer que temos o compromisso com uma determinada causa, né? Se isso não mudar o nosso dia a dia, se isso não mudar algumas rotinas, se isso não mudar editais, se isso não mudar alguns funcionamentos, de fato a política não vai ter implementação e não vai impactar na gestão. E ela só vai funcionar se ela fizer isso, né? Aqui a Carolina fez um comentário que a gente precisa de uma política de uso e ocupação do espaço físico da UFSC, né? Concordo plenamente. A ideia da política também está ligada a gente poder racionalizar os usos, né? Propor meios mais adequados para fazer um bom uso das estruturas e também dos meios que a gente tem, né? Porque, especialmente no contexto também de meios escassos, né? Como os economistas vão colocar para a gente vai ter que estabelecer critérios, né? De como a gente vai poder fazer esse uso dos recursos que a gente tem disponíveis. O Eduardo falando aqui, né? Que o uso da palavra política na instituição às vezes parece muito mais com regras que a gente tem que seguir. Acho que essa é uma frase interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, interessante a gente pensar que, se não tiver um envolvimento nosso maior, pode parecer que essas regras sejam só uma imposição, né? Então, eu diria que a política está muito mais ligada com uma construção mais coletiva do que com uma imposição de um conjunto de regras. E aqui não estou dizendo que essa nossa pouca participação na construção da política está ligada necessariamente a uma posição nossa, né? Ela pode estar ligada à maneira como o processo de construção da política foi pensado. Se ele não abrange uma ampla escuta, ou se ele não tem espaços de participação das pessoas e dos grupos, né? Se não há consultas públicas, se não há audiências públicas, se não há chamamento e divulgação, e aqui a gente tem os nossos meios, né? Seja o SPA, os ofícios circulares, sejam os e-mails institucionais, muito dificilmente as pessoas vão ficar sabendo do que está sendo discutido na instituição e quais os caminhos que a instituição está abrindo, né? E aqui estou falando de instituição de quem está mais nos altos cargos de gestão propondo alguma política nova, quais são os espaços que essas pessoas estão abrindo para ampla participação de todos, né? O Fábio aqui trouxe a ideia da ligação entre regras e política, né? E respondendo ao Eduardo, acho que as coisas estão diretamente relacionadas, sem dúvida. Mas eu colocaria para a reflexão de vocês, né? Será que esse nosso conceito de regras, muitas vezes, ele também não está ligado a essa ideia de imposição externa, né? Podemos também nos autocolocar regras, claro, mas acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar. Bom, trazendo esse conceito de política, a Priscila falou aqui um pouco da minha trajetória no início, né? E eu sou professora de Direito Administrativo no curso de graduação em Direito, dei aula de Direito Administrativo também no curso de Administração e dou aula também de Sociologia do Direito. E nessas discussões de direito administrativo, nós chegamos em muitos debates que, para mim, eu considero uma das áreas mais interessantes do direito administrativo, que é o debate das políticas públicas. O pessoal, eu diria assim, né, o campo do direito, ele tem muitas vezes uma leitura mais enrijecida, né, do funcionamento das instituições, porque ela é muito ligada a uma leitura normativa. Quem está no campo da política e até mesmo no campo da administração tende a olhar mais para um funcionamento mais pragmático, eu diria, das instituições, né? Os desafios mais concretos, do que muitas vezes quem está no campo do direito, que fica ali nesse âmbito do dever ser das normas. Por isso, o campo que a gente chama de campo de políticas,
ele tenta, dentro do direito administrativo, fazer um diálogo maior com essas outras áreas. A gestão pública, a própria ciência política, que pensam pensam mais concretamente, eu diria, esses fenômenos, né? E aqui, então, por isso eu trouxe esse conceito de políticas públicas, porque eu entendo que quando a gente está falando de políticas institucionais, a gente também está falando de política pública dentro da UFSC, né? Ainda que possa parecer algo pequeno. Não é, inclusive, porque a gente tem um público gigantesco para atender, né? A UFSC é praticamente uma cidade, em termos orçamentários, em termos estruturais e em termos de pessoas que são atendidas e que fazem parte da comunidade. Então, a gente também faz política pública. E as nossas políticas institucionais são, numa certa medida, também políticas públicas. Então, por isso que eu trouxe aqui, acho que vocês já devem conhecer esse famoso ciclo de políticas públicas, né? Vocês, tem muita gente aqui ligada à administração pública, à gestão pública, deve saber bem mais até do que eu sobre isso. Vocês conhecem esse ciclo de políticas públicas? Já ouviram falar? Sim, né, Enio? Muito bom. Então, eu vou só passar por ele rapidamente, mas a ideia é só ter ele como referência aqui, né, na nossa conversa. Então, o professor Leonardo Sec, né, que é professor da UDESC de Gestão Pública, que é uma referência aí para muita gente que trabalha com esse tema, ele vai falar dessas fases de formação da política pública, né, e como ela nos ajuda a organizar as ideias, mas também a organizar a ação. Essas fases, eu acho que elas são bastante importantes, eu queria reforçá-las, porque quando nós somos convidados na instituição para pensar políticas novas, né, para pensar políticas institucionais, eu acho que a gente pode tê-la como referência, porque muitas vezes a gente começa pensando, a gente tem um problema para resolver, né, então primeiro se identifica ali qual é esse problema público, e depois a gente tem, alguns outros passos que estão mais relacionados com como é que a gente vai lidar com esse problema público, né? Então, se identificou o problema, vai incluir ele na agenda, significa eleger ele como uma prioridade, ele como algo relevante. Vão se pensar alternativas, então todo esse processo, muitas vezes não, porque a gente monta uma comissão, um grupo de trabalho, para pensar quais são as várias alternativas diante daquela situação, né? Aí se faz também audiência pública para ouvir a opinião das pessoas que não estão diretamente ligadas ao grupo de trabalho, e aí se toma, então, uma decisão. Essa decisão vai ser tomada pelo grupo de trabalho, pela comissão, que vai propor essa normativa, e depois, na maioria das vezes, pelo conselho universitário, que torna isso uma resolução normativa. E aí a gente tem a implementação, a execução dessa política, né? E é nesse aspecto, como eu dizia antes, que todos nós que estamos no dia a dia vamos ter um papel fundamental. É claro que as políticas vão prever, muitas vezes, alguns agentes mais envolvidos, né? Alguns agentes com atribuições mais específicas, mais diretamente relacionadas. Mas, de uma forma ou de outra, muitas dessas políticas vão atingir a todos nós e vão necessitar, de alguma maneira, do nosso engajamento. E depois, eu acho que um último elemento que tem ali nesse ciclo, que se retroalimenta, né, porque é como se ele não terminasse, é a avaliação. Então, o monitoramento dos resultados. Como é que a gente vai monitorar, como é que a gente vai analisar, avaliar esses resultados, para daí recomeçar o ciclo, propor uma alteração nessa política, propor alterações de práticas. Eu acho que esse tem sido um dos pontos difíceis, né, da nossa implementação de políticas institucionais na UFSC. Prever como vai ser o monitoramento, né, e também realizar efetivamente esse monitoramento para propor aprimoramentos e alterações. Eu acho que sempre em vista a necessidade de avaliação contínua é algo bastante importante para que a gente possa ter uma gestão mais efetiva, né, mais interessante, mais adequada.
Bom, aqui eu trouxe um conceito de política pública que ele é inspirado por uma professora, que é a Maria Paula Bucci, que é essa professora do campo do direito administrativo, né, do direito público, e que está em diálogo nessa abordagem de políticas públicas com outros autores da ciência política. Então, existe aí no âmbito do direito uma rede de direito e políticas públicas, que o pessoal tem estudado bastante essa implementação de políticas públicas, mas no direito também a nossa preocupação é sempre muito assim, como a política se estrutura, né? Porque como a política se estrutura para que ela seja, para que ela tenha continuidade, né? A ideia de continuidade, de ser realizada, de você não ter uma mudança de um governo para o outro e a política deixar de ser relevante ou deixar de ser aplicada, porque toda a construção de um problema público e a eleição desse problema público como uma prioridade exige uma energia política dos atores aí muito grande. E se a gente, toda essa energia, como é que a gente consegue transformar ela numa estrutura que não vai simplesmente acabar com uma troca de governo? E aí, no caso da instituição, a gente pode pensar como é que a gente vai transformar uma determinada política em uma agenda prioritária, ao ponto de, com uma mudança de gestão, né, essa política não ser simplesmente deixada de lado, mas ela ter uma continuidade. Né? Essa nova gestão pode vir com novas prioridades, mas como é que a gente pode fazer com que essa política continue sendo executada, possa ser aprimorada, transformada nos seus processos avaliativos, mas como é que ela pode ser ainda, ter essa continuidade, né? E aí, para nós do direito, esse estudo é bem relevante e a gente pensa isso muito a partir do ponto da estruturação da política e tende a linkar isso com a estrutura normativa. Né? Então, a gente vai pensar uma estruturação normativa dessa política, o que ela precisa ter nessa previsão normativa, como é que ela precisa se organizar para que ela tenha mais chances de ser uma política que, primeiro, se implemente, né? Chegue até... a gente tem uma palavra que as pessoas colocam, às vezes, que pode não ser muito interessante, mas que eu acho que reflete um pouco isso, como é que a política chega até os burocratas de nível de rua, que é no sentido da pessoa que está lá na ponta, né, no atendimento, lidando com o dia a dia do público ou com as tarefas que parecem mais longe do lugar de decisão da política inicial, mas que são fundamentais para que a política efetivamente aconteça. Então, a reflexão um pouco desse campo, né, do direito e políticas públicas é pensar isso. Como estruturar bem uma política pública? O Fábio trouxe aqui uma pergunta bem interessante, né? Se existe alguma perspectiva de implementação de práticas semelhantes aos orçamentos participativos, onde a comunidade acadêmica define prioridades. Não sei se o Conselho Universitário já fez isso. Eu diria, né, Fábio, que hoje o que a gente tem de mais próximo a isso é o nosso PDI, então o Plano de Desenvolvimento Institucional, né, a oportunidade que a gente tem para estabelecer ali o que são prioridades, e a vinculação do orçamento com o PDI, ela é fundamental, porque a gente só vai, de fato, conseguir implementar e colocar em prática se houver previsões orçamentárias. Mas algo além disso, de um orçamento mais específico da instituição, eu não saberia te dizer se existe alguma proposta nesse sentido, né? Até teria que retomar o programa de gestão da atual gestão para verificar se tem alguma proposta nesse sentido, mas pelo que eu me recordo, não. O Eduardo também tem uma proposta ali de colocar, para melhorar o ciclo de políticas públicas, né, colocar a equipe de avaliação junto da equipe de decisão, isso é central, né, acho que não dá para ser duas equipes separadas, elas têm que estar em diálogo, até para que a equipe de decisão saiba mais detalhadamente o que funcionou, né, o que não funcionou. Muito bem.
enquanto o pessoal escreve, eu vou explorar aqui com vocês agora um pouco, então, esse conceito de política pública. Pessoal, se estiver muito rápido, muito devagar, ou tiver alguma coisa que vocês não estejam entendendo bem, vocês podem comentar, né? Então, política pública consiste aqui num programa de ação governamental, do qual se extrai a atuação do Estado na elaboração de metas, definição de prioridades, levantamento do orçamento, né, que o elemento que acho que foi o Caio que trouxe, né, o Caio e o Fábio trouxeram. Orçamento é fundamental, né, a gente está vendo aí muito bem isso, sem orçamento a gente não consegue executar. Meios de execução, que podem ser vários, né, então aí tem uma escolha importante, política também sempre envolve uma escolha, para a consecução dos compromissos constitucionais que se exteriorizam mediante arranjos institucionais. É importante aqui que nesse conceito, né, como eu disse, por ser um conceito bastante ligado à área do direito, ele vai estar bastante preocupado em pensar a política pública como algo que vai efetivar os direitos previstos lá na Constituição. Então, esse vínculo normativo que remete até à Carta Constitucional. Aqui na universidade, também a gente vai ver isso, né, na colocação e implementação de políticas, que os compromissos constitucionais também vão estar presentes. Então, a gente teria um compromisso político maior no nosso país, que é a base da estruturação do país, que é a Constituição, e a gente vai ter uma série de outros compromissos políticos que vão sendo feitos para construir as outras políticas públicas, né? Mas geralmente não, obrigatoriamente eles precisam estar vinculados aos compromissos constitucionais, ou seja, eu não posso ter uma proposta de política pública que fira a Carta Constitucional, né, que vá contra o texto constitucional. O Enio falando ali da importância de uma boa política para chegar em todos os envolvidos, chegar com clareza, né? Uma vez que quando se fala em políticas públicas, muitas vezes as pessoas vão pensar como um processo burocrático, né? Ou seja, se a gente pensa em burocracia, já dá um horror, assim, não vai funcionar, vai ser ruim, vai ser lento, vai ser devagar, né? Entendo, Enio. Então, acho que a gente pode complexificar muito mais para pensar isso. Bom, para o estabelecimento desse programa de ação, né, como a gente viu ali, a primeira coisa é pensar, identificar um problema público. Então, o que é um problema público? Como é que eu vou identificar que uma determinada situação que está gerando, seja conflito, dificuldade, falta de acesso, é um problema público, né? Como é que eu vou estabelecer prioridades? Eu pergunto para vocês, como é que algo passa a ser tratado como problema social relevante? Como é que uma coisa passa a ser vista? Vamos pensar mais dentro aqui da nossa instituição, talvez. Quando é que algo começa a ser identificado como um problema público que é digno de uma busca de solução pela instituição, que precisa, né, ser olhado assim? Será que alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Como é que a gente pode pensar, como é que esse problema público começa a surgir como um problema público? Pelas ouvidorias, o Eduardo trouxe ali. Bom, isso as ouvidorias, elas são... O que são as ouvidorias, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas as ouvidorias são, nas instituições, da maneira como o governo federal estruturou o SISOUV, né, que é o Sistema Nacional de Ouvidorias, elas são um lugar de escuta. Isso é bem interessante a gente colocar, porque a gente muitas vezes confunde a ouvidoria como um lugar de solução de problemas, né? Um pouco porque a ouvidoria vai receber as reclamações dos usuários, eles usam muito essa expressão, né, no sistema da CGU, usuários do serviço público,
Ela, então, recebe reclamações, recebe denúncia de irregularidades, recebe também sugestões, recebe elogios. Não sei se vocês já receberam algum elogio pela ouvidoria, eu, infelizmente, nunca recebi, mas ela também deveria servir para isso, né? E aí, ela pode trazer uma questão. Como que isso pode se transformar num problema público, eu diria? Dependendo dos caminhos que isso que a ouvidoria recebeu dependendo dos caminhos que essa reclamação, essa denúncia vai seguir dentro da instituição, né? Então, se eu tenho um grande número de denúncias em torno de um tema, se eu tenho um grande número de reclamações em torno de um tema, isso tem mais chances de se tornar um problema público. Então, concordo nesse aspecto, Eduardo, pelas ouvidorias, mas isso muitas vezes vai estar muito mais ligado à quantidade, a uma mobilização, a uma manifestação de mais grupos, do que de um único indivíduo, né? O Leandro ali colocou também, né? Quando passa a atingir ou incomodar um grande número de pessoas, né? E isso sai um pouco de uma esfera de um ou dois sujeitos afetados por aquela situação e vai se tornando uma questão maior. Leandro, nosso secretário de segurança, né, sabe bem quando um problema se torna um problema público dentro da segurança, né? Quando começa também, como a Josiele colocou ali, né, Leandro, uma divulgação nas mídias. Então, o que a gente está falando aqui, pessoal, se não de uma disputa de opinião pública, né? Algo, especialmente nessa era que a gente está vivendo de mídias sociais, etc., algo que ganha a opinião pública passa a ser identificado como um problema público. Eu não sei se vocês sabem, o Michalef trouxe, nosso pró-reitor de administração, aqui também algo bem importante. Quando os órgãos de fiscalização começam a nos cobrar, pode ser, eu acho que ele não vai adquirir a mesma dimensão de um problema público que levou à opinião pública, o que incomoda várias pessoas, mas ele passa a ser uma demanda com a qual a instituição tem que lidar, né? Para a qual a instituição tem que responder. Mas eu quero ligar aqui duas coisas. Isso que a Josiele trouxe sobre a opinião pública, as mídias, e o que o Michalef trouxe. Eu faço parte da SEAI, eu tenho responsabilidade pela política de gestão de integridade, né, da instituição. E os colegas que trabalham com a gestão de risco, né, sabem também como é um pouco isso. E na gestão de integridade, a gente está elaborando agora um novo plano de integridade. E uma das demandas da CGU é que esse plano de integridade, a gente leve em consideração, veja vocês, a imagem da UFSC na mídia. Quando eles, digamos assim, me cobraram, né, enquanto secretária, enquanto servidora, que colocasse, que de alguma maneira buscasse informações na mídia para pensar em medidas de integridade para precaver esses danos de imagem, né, algo nesse sentido. Eu disse, aí o responsável da CGU me trouxe o exemplo. Eu perguntei, tá, mas como assim? Aí ele trouxe o exemplo que foi, por exemplo, agora estão todos falando da mudança do nome do campus, né? O assunto do momento. E aí eu disse, pois bem, quais são as mídias que nós temos que estão falando sobre isso? Esse é um problema da disputa das mídias. Por quê? Porque a gente tem, infelizmente, eu diria isso, em Santa Catarina, um jornalismo que preza por ouvir um único lado, né? De várias matérias que estão sendo divulgadas em um determinado jornal, a gente, enquanto instituição, não foi ouvido em nenhum momento. Ou outros colegas da instituição, ou o outro lado, né? Então, também é complicado quando as mídias ou a opinião pública são construídas por quem tem controle dos meios de comunicação, né? Tudo aquilo que a gente sabe, e que tornam uma questão muito maior do que ela é. E aí, como é que a instituição vai lidar com isso? Então, eu diria que a gente está bem num momento como esse,
em que um tema se tornou um grande tema, porque várias autoridades e meios de comunicação se voltaram para esse tema. Ele se tornou maior do que ele era, né? E aí a gente passou a ter um problema público que passou a mobilizar, né, toda a comunidade e parte da comunidade externa também, né? E o Orlando coloca ali muito bem, sem dúvida, o ataque à autonomia da instituição. Quando a gente pensa em política institucional numa instituição como a UFSC, além de tudo, a gente não pode esquecer que a instituição tem autonomia, e que essa autonomia é fundamental porque a UFSC, como uma instituição de ensino, ela vai ser contra-majoritária. Para que a gente tenha respeito adequado ao que a construção do pensamento exige, a gente precisa ter respeito à liberdade de pensamento, né, dentro da instituição. Então, ela vai ser contra-majoritária. E isso pode nos colocar em situações que se desafiam os interesses de determinados grupos, né, econômicos e políticos. E então ela precisa dessa autonomia para poder desempenhar bem as suas funções, né? Não é à toa que essa autonomia vem assegurada na Constituição de 88, até porque a história do período anterior, né, da ditadura militar, mostra como a gente teve diversas intervenções nas instituições. Contra-majoritária, Fabrícia, é uma expressão que a gente usa muito no âmbito do direito para se referir às cortes constitucionais, por exemplo, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem como função fazer cumprir os direitos fundamentais. Então, mesmo que eu tenha uma maioria no país, por exemplo, que defenda, digamos que a gente chegue em um determinado momento que eu tenha uma maioria de opinião pública que defenda que, sei lá, como aconteceu no nazismo, defenda que os judeus são inferiores e eles devem ser presos. O STF, mesmo que eu tenha uma maioria que defenda isso, vai dizer, não, isso não pode acontecer, isso é inconstitucional, porque isso fere a dignidade desses sujeitos. Então, essa ideia de contra-majoritária. Então, eu diria que a instituição de ensino ela vai ser contra-majoritária no sentido de que mesmo que eu tenha uma maioria de uma opinião pública que diga uma determinada coisa, a instituição... a gente está vivendo um momento de anti-intelectualismo tal que a instituição passa a ser praticamente contra-majoritária, quase como se fosse... Né? Não estou dizendo que é uma corte constitucional, mas pela maneira como estão se desenvolvendo, né, as opiniões. O Caio colocou ali, né? Acha complicado quando os órgãos fiscalizadores começam a assumir um papel de determinar políticas na instituição. Uma coisa é fiscalizar a execução, outra é fazer juízo de mérito sobre as políticas definidas pela UFSC. Concordo, né? As prioridades devem ser estabelecidas pela própria instituição. Por isso que quando eu tive essa conversa, Caio, com esse auditor da CGU, eu coloquei isso também que eu falei aqui para vocês, né? Como é que a gente vai se pautar numa determinada opinião pública para pensar a imagem da instituição se essa mídia nem ao menos ouve a própria instituição, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar. E aqui eu queria trazer para vocês uma política que a gente está elaborando como exemplo disso tudo que a gente está discutindo, que é a política de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. Então, em um determinado momento, esse foi identificado como um problema público, né, o problema do assédio e da discriminação. E aí eu trouxe aqui alguns indicativos de como é que foi isso, né? Como é que esse problema se tornou um problema público. Primeiro, houve uma reivindicação bastante significativa na greve dos técnicos administrativos em educação da UFSC em 2015, em torno do tema do assédio moral, né? Então, desde essa reivindicação, vem sendo construída uma minuta de uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral na UFSC. Então, vejam vocês que esse movimento coletivo, né, do sindicato trouxe o tema como um tema público. Depois, a gente teve na eleição da atual gestão, eu fui procurar ontem, né, porque eu lembrava que tinha um elemento assim, no programa de gestão que foi proposto, que na época foi um programa de gestão construído coletivamente,
uma das propostas era criar instrumentos adequados para prevenir e apurar as ocorrências de violência na UFSC, como assédio moral e sexual, racismo e LGBTfobia. Então, veja que um programa de uma gestão, ele também define prioridades, né? Ele também está colocando ali o que vai ser um problema para aquela gestão. Então, eu diria que a eleição de um determinado grupo, né, para ocupação de um cargo, seja a gestão da universidade, seja qualquer outra eleição, está elegendo também problemas prioritários, que vão ser problemas prioritários para ser alvo de políticas daquela instituição durante aquela gestão. Então, estão elegendo também problemas públicos, estão apontando também o que vão ser problemas para aquela gestão. E ali eu coloquei também, ele some aqui para mim, eu não consigo ver direito, mas basicamente é porque tem Mas é o decreto, né, do governo federal, o decreto 12.122 de 2024 e uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação, que estabeleceram o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação. Então, quando o governo federal edita esse decreto e quando edita a portaria, ele coloca isso também na esfera de prioridades e estabelece isso como um problema público, especificamente porque esse decreto e essa portaria também vão exigir que todos os órgãos federais, e aqui a gente está falando também das autarquias, que é o caso da UFSC, das fundações, da administração direta, ou seja, dos ministérios, né? Todos vão ter que fazer as suas, eles chamam de planos setoriais de enfrentamento ao assédio e à discriminação. E fazem algo que é bem importante para que uma política tenha implementação, estabelecem um prazo, né? Deram um prazo aí de 90 dias para que cada uma dessas instituições crie os seus planos setoriais. Então, vejam que esse conjunto de fatores aqui tornou o assédio um problema público relevante nos últimos anos. Eu acrescentaria mais algumas situações que contribuíram para que o assédio se tornasse um problema público, na minha leitura, né? Uma delas é que um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que tem sido utilizado muito como elemento de orientação das políticas públicas, é a igualdade de gênero. E o assédio ele está muito ligado também com o desrespeito e com uma barreira para o alcance da igualdade de gênero, né? Então, o Tribunal de Contas da União, no ano passado, fez uma auditoria em todas as universidades para identificar como é que estão estruturadas as políticas de combate ao assédio dessas universidades. E a justificativa do Tribunal de Contas da União é esse alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O principal deles relacionado com isso, né? O alcance da igualdade de gênero. Então, vejam vocês que aqui a gente tem mais esse elemento, né? Que o Micheref trouxe para nós, que é pensar também a atuação dos órgãos de controle, contribuindo para colocar isso como um problema público. Então, vejo que esse conjunto de ações de diferentes atores contribuiu para que o assédio esteja aí, hoje eu diria assim, estabelecido como um problema público central. Eu quero aproveitar já essa oportunidade, né, dessa palestra de hoje, para falar também um pouco com vocês sobre a política que está sendo elaborada. Então, vinha sendo construída a política de combate e enfrentamento de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, e como vieram esse decreto e essa portaria do Ministério da Gestão e Inovação, se ampliou a política que está sendo pensada na UFSC para, além do assédio moral, também o assédio sexual e a discriminação. E foram feitas adequações para adequar a nossa política local ao plano federal do governo federal, né? Então, eu queria trazer o conceito de assédio moral que está sendo proposto nessa política. Ele segue a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, tá, do CNJ, e estabelece, então, que o assédio moral é uma violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de uma conduta abusiva
independentemente de intencionalidade. Esse aspecto aqui foi algo que gerou bastante discussão no grupo, né? Mas a gente optou por deixar o independentemente de intencionalidade por ser a orientação do CNJ e também porque a responsabilização do sujeito pela prática do assédio moral, ela vai ser feita no âmbito da Lei 8.112. Então, isso vai depender da comprovação de algum tipo de intenção, né? Porque eu vou ter que enquadrar essa conduta lá em todos aqueles elementos da 8.112, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, podendo se caracterizar, daí vem algumas coisas exemplificativas, né? Pela exigência do cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, então a própria discriminação também pode ser entendida como um assédio moral, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras, suscetíveis de causar dano, sofrimento. Espera aí que eu não consigo ler a última frase ali, porque tá escondido para mim. Consegue ler, Priscila? Dano, sofrimento. Causar sofrimento, dano físico ou psicológico. Exatamente, dano físico ou psicológico. Né? Então, esse conceito de assédio a gente pode ver que está diretamente ligado a esses impactos, né? Que podem ser psicológicos, podem ser físicos e também ao desrespeito à dignidade da pessoa. Aqui no outro slide eu tentei colocar, dividir em 4 grandes grupos, né? Então, violação da dignidade, degradação das condições de trabalho, isolamento e recusa de comunicação e violência verbal física, ou, dependendo das circunstâncias também, a violência, o tipo de comentário, ao invés de ser um assédio sexual, pode caracterizar um assédio moral também. Então, vocês vão ver depois quando a política, algumas pessoas já tiveram acesso, né, à política, mas a gente vai divulgar agora, pretendemos, né, eu pretendo finalizar até essa semana o ofício para encaminhar para a Prodegesp, e aí vai ser de acesso público a todos. E o final, a política traz exemplos também. Então, nos anexos, ela traz exemplos, que eu acho que essa é uma dificuldade, muitas vezes, quando a gente está falando do assédio moral, né? Como entender se uma determinada situação configura mesmo ou não, então traz esses exemplos. Mas a violação da dignidade, então, está ligada a essas insinuações desrespeitosas, apelidos pejorativos que humilham, presencial ou em grupos de WhatsApp, por exemplo. Degradação proposital das condições de trabalho. Delegar tarefas impossíveis, com prazos impossíveis, de maneira repetida. A gente enfatiza esse aspecto repetidamente, inclusive porque vocês sabem como na instituição, por exemplo, a gente tem, às vezes, especialmente nós como professores, mas isso deve acontecer com vocês também, um prazo de um edital absurdo. Assim. Então, todo mundo essa semana vai ter que dar conta desse prazo desse edital, né? Então, claro que a gente vai ter que avaliar as condições de trabalho, se vai ser possível fazer, etc. Mas essa delegação excessiva dessas tarefas impossíveis configura aí o assédio moral. Exigir que a pessoa fique 24 horas disponível, né? Hoje a gente tem uma discussão sobre envio de mensagem, por exemplo. Envia um e-mail meia-noite, né? Muitas vezes eu trabalho até mais tarde, então eu envio um e-mail para um colega de trabalho, mas eu não espero que ele me responda naquele momento. Né? O problema do WhatsApp é esse, que a gente está sempre conectado no WhatsApp. Né? Então eu diria assim, que o e-mail não configura um assédio moral, porque você está afastado, né? Pode responder a qualquer momento. O problema é exigir que a pessoa responda, entende? Em qualquer horário. Esse é um problema. Eu não posso exigir que a pessoa esteja disponível, né, todo o tempo para me atender. Ela tem o horário de trabalho e o momento no horário de trabalho ela está disponível. Fora isso, não, né? Isolamento e recusa de comunicação. Então, quando acontece às vezes um conflito ou um mal-estar, se para de falar com a pessoa, evita comunicar, não atribui tarefas, a pessoa fica sem função dentro do setor. Isso também. Então, não é só atribuir tarefas demais. Não atribuir tarefas também pode configurar o assédio moral. E no que diz respeito às violências, né? Ameaças ou agressões,
esbarrar ou empurrar de propósito, também pode configurar o assédio moral. A Josiele pergunta ali se a política é válida para todos os servidores da UFSC, independente de onde estiverem lotados. Sim, eu vou até colocar agora ali no próximo slide que um dos elementos da estruturação da política pública é o seu público-alvo. E sim, é para todos os servidores da instituição, né? Também eu acho, sempre que a gente trata de assédio moral, a política não traz esses exemplos aqui, mas achei importante elencar com vocês que quando a gente trata de assédio moral, é importante também a gente falar um pouco do que não configura o assédio moral, né? Então, a gente tem conflitos que são inerentes às relações de trabalho, a gente vai ter desentendimentos, e isso por si só não configura o assédio moral. Também é importante entender que atos que são inerentes ao trabalho da gestão pública, às relações pedagógicas acadêmicas, e que são pontuais ou moderados, como cobranças, né, conflitos esporádicos, não vão configurar o assédio moral. É importante que essas cobranças sejam respeitosas. Cobranças fazem parte do trabalho. A questão é muito mais como essas cobranças vão ser colocadas, né? Cobranças de prazo, perguntas sobre tarefas, isso faz parte do trabalho. Então, isso muito mais ligado com a maneira respeitosa do que com a cobrança em si, né? Então, se for desrespeitoso, isso pode configurar o assédio moral. Críticas também fazem parte, críticas construtivas, né? Comentários objetivos direcionados à melhoria do trabalho ou desempenho que não sejam desrespeitosos ou humilhantes, fazem parte, né? Feedback de equipe. E aí é sempre importante o cuidado de que esse feedback seja feito para a pessoa, né? Evitar uma crítica que seja na frente de outras pessoas, porque isso pode constranger, né? Então, isso também é um cuidado importante. O Rodrigo está aqui, o Rodrigo faz parte do GT que elaborou a política, né? E o Rodrigo traz um comentário importante, eu estou falando dos conceitos, mas a política não traz só conceitos, né? Orienta tanto os gestores quanto os envolvidos sobre o que fazer, como fazer, justamente buscando mudar essa cultura organizacional. Muito obrigada, Rodrigo, né? No início a gente falava do quanto uma política para ser efetiva, ela tem que efetivamente mudar as práticas, ela tem que chegar, né, até as pontas. Então, esse é o objetivo. Sim, Fábio, o assédio moral também pode envolver a relação professor-aluno e a relação aluno-professor, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Elisângela. E quando quem deveria cuidar pratica o assédio? Essa é uma preocupação também, Elisângela, da política, né? E isso pode de fato acontecer. Então, respondendo a sua pergunta junto com a do Fábio, o assédio ele pode ser horizontal entre colegas, ele pode ser vertical nos dois sentidos, da chefia ou de quem está numa posição de poder para quem está numa posição de subordinado, então de professor para aluno, mas ele também pode ser o contrário, pode ser quem está numa posição de subordinado para quem está numa posição de poder, ainda que esse segundo caso seja mais raro, né? Mas pode acontecer. Infelizmente, é mais comum quando são mulheres que estão numa posição de poder e elas sofrem um assédio vertical daqueles que estão em posição subordinada, né? Então, quando o assédio é praticado por alguém que está numa posição que deveria cuidar, ou numa posição de chefia, de gestão de responsabilidade, se prevê uma série de medidas para que a pessoa possa fazer a denúncia sem passar por essa sua chefia, né? E também, como eu vou explicar para vocês, dentro dos agentes de implementação da política, a gente prevê rede de acolhimento e rede de atendimento. Então, não só denúncia, né, mas acolher, orientar, fazer atendimento profissional especializado, inclusive porque a gente sabe, há constatações sobre isso, os colegas psicólogos, assistentes sociais, tanto do CEAVES quanto do DAS, participaram da elaboração da política, e isso, bem interessante, está também no protocolo de acolhimento, que é um anexo daquela portaria do MGI, que a gente trouxe aqui para a nossa política, falando sobre como muitas vezes a pessoa afetada pelo assédio, ela está numa situação de trauma que falar sobre aquilo é muito difícil.
e ela pode até não falar de uma maneira coerente dos fatos. Então, a gente tem que respeitar isso e respeitar o tempo que a pessoa vai precisar para estar fortalecida para levar uma denúncia adiante, porque levar isso adiante não é simples. A gente pode achar que é simples para uma vítima falar do que aconteceu e que se ela não fez isso, existem algumas opiniões, né, que vão dizer, se ela não fez isso logo depois e está fazendo agora é porque ela quer se vingar. Mas em algumas situações não é nada disso, né? É simplesmente porque falar sobre aquilo é reviver a situação. E reviver a situação pode ser da ordem do insuportável para aquele sujeito. Então ela precisa de apoio, precisa de estruturação psicológica para conseguir falar, para conseguir colocar. Então, Elisângela, para tentar lidar com essas circunstâncias, né, tem alguns mecanismos que estão previstos ali na política. Eu vou tentar. Eu não vou conseguir falar, tá, pessoal, de todos os detalhes da política, né? Não é o nosso objetivo principal aqui, mas eu não queria deixar de falar para vocês sobre ela. Então, eu vou pensar alguns elementos, né? Mas fico também à disposição, quem quiser depois conversar sobre isso. O Caio falando sobre como a assistência é fundamental, mas também é importante que haja uma consequência grave para os assediadores se confirmado o assédio, garantido, claro, o direito de defesa. Não pelo simples punitivismo, mas sem consequência não há inibição das condutas assediadoras. Concordo, né? Eu entendo que essa punição, Caio, ela atua como uma colocação institucional de limite, né? Quando se diz para o sujeito que determinada conduta não deve ser tolerada, não pode ser tolerada, a gente está dizendo, essa instituição coloca esse limite aqui, isso não pode acontecer, isso não pode se repetir. Então, eu entendo a punição como tendo esse papel. A gente tem hoje uma dificuldade grande na divulgação dessas responsabilizações, né? As pessoas muitas vezes acham que a gente não tem responsabilizações na UFSC, mas a gente tem demissões, a gente tem suspensões, só que isso não pode ser divulgado amplamente, né? Tem que ter um respeito também com os sujeitos envolvidos no caso. Então, existe um certo sentimento de impunidade, né? Os processos são demorados, são difíceis, mas existem responsabilizações também, tá? Então, eu acho que o desafio que a gente enfrenta hoje é como dar publicidade, né, respeitando os direitos das pessoas envolvidas também. Exato, o sigilo e os direitos, né? Então, falando agora um pouco do assédio sexual, que também vai estar previsto nessa normativa. Ele é uma conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, no exercício da função ou a pretexto dela. Então, a pretexto dela, né, se usa do cargo para praticar o ato, então não precisa ser dentro da instituição, mas precisa estar ligado com a função, sobre forma verbal, não verbal. Travou um pouco? Tudo bem? Tá. Física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante e desestabilizador. Faltou um Rzinho ali, né? Desestabilizador. Aqui eu trouxe alguns exemplos de assédio sexual. O primeiro é o que está no Código Penal, então também configura crime, né? Essas ações que a gente está falando aqui, o que a gente discute aqui é a responsabilização administrativa, né? Mas as esferas de responsabilização são autônomas. Então, o que a gente pode fazer dentro da instituição é a responsabilização administrativa. Ainda assim, a mesma pessoa que está sendo acusada de assédio dentro da UFSC pode ser responsabilizada criminalmente, se a conduta configurar um crime. No caso do assédio moral, eu não tenho um tipo penal, então não configura crime, dependendo da conduta, do que aconteceu ali, por exemplo, pode configurar uma injúria racial, aí configura crime. Se configurar algum tipo de discriminação específica, também pode configurar crime. Mas o assédio moral em si, ele não está
na lei penal, tá? Então, ele não é crime. O assédio sexual, sim. Só que, no caso do crime, ele tem um conceito bem mais restrito, e na lei penal a gente vai dizer, assim, que eu preciso ter a configuração de todos aqueles elementos para o crime se configurar, né? Eu não sei se vocês lembram de uma época que tinham vários casos que estavam acontecendo, eu acho que era em São Paulo. Na verdade, não sei se eram vários, né? Mas saiu na mídia, assim. Um homem com talvez algum tipo de transtorno mental, ele estava ejaculando em pessoas no ônibus. E ele foi preso algumas vezes, levado à delegacia, mas não existia um tipo penal em que aquela conduta dele se enquadrasse. E aí foi criado o tipo penal de importunação sexual. Porque aquilo que ele fazia não chegava a configurar um estupro ou alguma outra coisa que enquadrasse na lei penal. Aí se criou o tipo de importunação sexual. Um exemplo aí também, né, de como algo se torna um problema público e a resposta para esse problema foi a lei penal, né? Então aqui, o assédio sexual, o que é segundo a lei penal? Constrangimento com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, de emprego, cargo ou função. Vejam vocês que o assédio sexual aqui é só vertical do superior para quem está numa posição subordinada, no crime, né? No crime, tá? Então, para configurar o crime, é essa previsão. Então, outras situações que podem configurar assédio sexual na administração, chantagens ou promessas de tratamento diferenciado, no caso da vítima ceder às investidas, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas sobre o tema, causando constrangimento, também pode configurar assédio sexual ou outras condutas de conotação sexual que não necessariamente levam à demissão, mas levam à responsabilização com outras penalidades, porque o assédio sexual, segundo um parecer vinculante da CGU, né, aprovado desculpa, da CGU não, Rodrigo, me ajuda, da Procuradoria, da AGU, obrigada, da AGU, pode levar à demissão, né, então, o assédio sexual obrigatoriamente leva à demissão, enquanto que outras condutas de conotação sexual não levam obrigatoriamente à demissão. Aqui a gente tem a discriminação, que envolve toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade de direitos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, laboral ou outro campo da vida pública. Então, a discriminação está relacionada com exclusão, distinção de uma pessoa por qualquer elemento que não lhe assegure a igualdade. Então, tanto que a gente vai dizer que a gente tem discriminação positiva, né, que são as ações afirmativas, que estão fundadas numa possibilidade de inclusão. Essa discriminação que a gente está falando aqui é a discriminação negativa, que restringe o acesso, que limita, né, que dificulta. Aí, exemplos de discriminação, que vão estar também na normativa: injuriar alguém, ofendendo a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, sendo que essa injúria aqui também configura crime. Utilizar linguagem e expressões racistas com carga pejorativa ou degradante. Estigmatizar, isolar ou excluir pessoas com deficiência, o que configura capacitismo. E praticar bullying em ambientes digitais oficiais da instituição, né, também pode configurar discriminação. Bom, aqui então, identificado esse problema público do assédio, uma política pública e uma política institucional bem estruturada vai exigir que a gente tenha um processo regulado ou juridicamente regulado, né? Isso que nós do direito vamos nos preocupar bastante. Como estabelecer uma boa estrutura e uma boa regulação para uma política pública funcionar bem e para ela ser perene, para ela ter durabilidade no tempo. Então, aqui eu trouxe a famosa
pirâmide normativa, que vocês já devem ter ouvido falar, né, das regras jurídicas, que estabelece um pouco nesse sentido de pirâmide, né, que o que está embaixo obrigatoriamente precisa observar as normas superiores. Então, nós, enquanto parte da administração pública, também temos autonomia, mas precisamos seguir esses regramentos superiores, né? Então, no topo deles está a Constituição Federal, logo abaixo, alguns tratados internacionais de direitos humanos, alguns outros tratados, eles quando incorporados, né, pelo Congresso, eles têm a mesma força que a Constituição. Depois, as leis complementares, as leis federais, os decretos, que são presidenciais, resoluções normativas, que em geral as resoluções normativas são adotadas por órgãos deliberativos, colegiados, como é o caso do Conselho Universitário, e as portarias normativas, que em geral são adotadas por um único decisor, né? Então, por um ministro, por exemplo, é o caso da portaria normativa do Ministério da Gestão e Inovação, que prevê aí essa política, esse plano federal de combate ao assédio e à discriminação. Nessa hierarquia normativa, é importante também a gente observar a hierarquia dos órgãos, né? Então, não é porque é uma portaria do MGI que vai valer mais do que uma resolução do Conselho Universitário da UFSC. Então, ela vai estar acima dessa hierarquia normativa da resolução normativa do Conselho Universitário da UFSC. Então, dentro da UFSC, as ferramentas jurídicas que a gente tem para regular as políticas são a resolução normativa do Conselho Universitário e as portarias normativas, né? A gente tem algumas portarias normativas que são emitidas pelo reitor, por exemplo, e aí elas vão estar hierarquicamente subordinadas às resoluções do CUM, ou seja, elas precisam observar aquilo que a resolução do Conselho Universitário estabelece. Quando a gente pensa a política de enfrentamento ao assédio e discriminação, qual é esse conjunto normativo que está regulando aí a nossa política? Primeiro, as previsões constitucionais de direito à dignidade, igualdade, a vedação constitucional de qualquer forma de discriminação. Então, essa política encontra suporte na própria Constituição. A Convenção 190 da OIT, né, que trata também do enfrentamento ao assédio. A Lei 8.112, que vocês conhecem muito bem, né, o regime jurídico dos servidores públicos, estabelece lá nossos deveres, obrigações e também as vedações para todo servidor público. E a Lei 14.540 de 2023, que estabeleceu um programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual, né? Essa foi uma lei que eu não lembro eu não sei se vocês vão lembrar, mas ela foi adotada ainda no governo Bolsonaro. Essa lei, ela foi adotada logo depois daquele escândalo do assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Então, esses casos, né, essas ocorrências, muitas vezes levam uma ação do Estado também para responder àquilo que se tornou um problema público, né, como a gente já falou. E depois a gente vai ter o decreto, né, que estabelece a regulação do programa federal do atual governo, do ano passado, o governo Lula, 2024, e também a portaria normativa do MGI. O Fábio está perguntando se as normativas da parte inferior podem ser mais restritivas do que as superiores. O entendimento que a gente tem, Fábio, no âmbito do direito administrativo, é que as regras infralegais, ou seja, o que não é lei, não pode restringir um direito quando a lei não o faz, tá? Então, nesse sentido, esse é o entendimento geral do direito administrativo. Não poderia restringir algo que não é feito pela própria lei. Esse é o meu entendimento também. Bom, aqui então o decreto, né, e a portaria do MGI. O decreto estabeleceu esse Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio, estabelece um plano federal e faz aquilo que a gente colocou antes, que é bastante importante para as políticas públicas, que estabelece planos setoriais de implementação e monitoramento. Então, prevê mecanismos de monitoramento para o acompanhamento dessa política para ver se ela está funcionando. Então, cria um comitê gestor federal e cria comitês gestores estaduais. Então, a gente vai ter comitê gestor estadual envolvendo todos os órgãos públicos federais no estado de Santa Catarina, por exemplo.
que vão ter que se reunir para avaliar e monitorar a implementação das suas políticas de enfrentamento ao assédio e discriminação. E a portaria do MGI, que estabelece o plano federal, veja, o decreto traz o programa, que é mais genérico, e a portaria o plano, que é mais específico, né? Estabelece o plano federal, que se baseia em ações coordenadas, uma gestão humanizada, e prevê a criação também, por cada um dos órgãos federais, dos seus planos setoriais de implementação e monitoramento. Então, foi seguindo também essas normativas, né, que a gente elaborou a nossa, que vai agora para discussão e para deliberação do Conselho. Bom, nessa previsão normativa, é bastante importante que o desenho jurídico institucional tenha alguns elementos para a política ser efetiva. Então, identifique os agentes institucionais com competências, atribuições e responsabilidades sobre o funcionamento desse programa de ação. Então, dizer quem vai fazer, como vai fazer, é muito importante para a política ter efetividade. 2, descrever os papéis institucionais de cada um. Como vai fazer? Qual é a função de cada agente? E 3, prever os mecanismos de articulação. Como é que vai ser essa atuação? Se vai ter ação conjunta dos agentes, né? Interessante que eu trouxe como exemplo esse decreto e portaria do governo federal, porque me parece que eles estão bem preocupados em fazer isso bem enraizado, sabe? Isso bem articulado, prevendo comitês mais centrais e comitês estaduais e monitoramento e a articulação desses atores, né? Não é assim, cada instituição vai implementar seu programa lá de combate ao assédio e discriminação e pronto, a gente não vai mais ter contato. Não, vamos ter que fazer um monitoramento contínuo e discussões também entre as instituições. Essa articulação, ela também é importante para a troca de experiências, né? Para a gente ter troca de experiências e pensar o que fazer. Quantas vezes surge algum problema aqui na UFSC, né? E eu penso assim, falo para os colegas, pergunta aí no Fórum Nacional, esse problema deve ter surgido já em alguma outra instituição e alguém já deve ter pensado uma resposta. Muitas vezes tem, né? E cada instituição tem diferentes respostas e a gente pode aprender também com as respostas que as outras instituições estão dando. No caso da nossa política de combate ao assédio e discriminação, a gente prevê uma rede de acolhimento, como eu falei para vocês, e uma rede de atendimento. Quem faz parte dessa rede de acolhimento? Todos os gestores. Então, todo mundo que está em função de gestão faz parte do acolhimento. O que esse acolhimento vai ser? Vai ser uma primeira escuta e prestar informações para a pessoa. Então, ele não é um atendimento profissional e ele não é um espaço obrigatório de recepção de denúncia, não é isso. É acolher, porque muitas vezes o acolhimento ele está muito ligado ao fato de que quando você sofre uma violência ou uma situação constrangedora, você vai procurar uma pessoa de confiança para dialogar, né? Então, muitas vezes é o gestor essa pessoa, ou um colega de trabalho. Então, esses acolhedores, né, estão expressamente previstos na política e precisam fazer essa primeira escuta, estar disponíveis para isso. Além disso, a gente prevê expressamente a ouvidoria, como parte da rede de acolhimento, a comissão de ética, e a PROAF, PRODEGESP, então essas pró-reitorias também vão ter essas funções. Então, o conceito que a gente traz na política de rede de acolhimento são espaços institucionais responsáveis por realizar uma primeira escuta da situação, tendo como finalidade prestar esclarecimentos e informações. Então, vai ser bastante importante todos os gestores estarem bem informados da política, do que pode ser feito, dos andamentos, né? Acolher pessoas afetadas por assédio e discriminação no ambiente institucional, buscar soluções sistêmicas para a eliminação das situações e orientar a pessoa para atendimento especializado quando for o caso. Então, essa atuação de verificar que eu tenho muitos casos de assédio em um determinado setor, eu tenho muitas reclamações, também faz parte do papel dos gestores, né, para buscar soluções para esses problemas. A rede de atendimento, aí já é profissionalizada, né? São atendimento profissional, biopsicossocial e psicossocial, implica numa escuta qualificada, prestada por profissionais da área da saúde, às pessoas afetadas pelo assédio ou discriminação,
que procurarem por esse atendimento. Não significa que todo mundo que vai procurar o acolhimento vai para o atendimento também, né? Depende sempre da pessoa querer esse atendimento. E aí a gente vai ter esses 3 caminhos principais. O SEAVES, o Serviço de Acolhimento às Vítimas de Violência, da PROAF, vai ser a porta de entrada para todo mundo, para estudantes e para servidores também. Então, ele vai ter uma porta de entrada de uma triagem ali, tá, para receber as pessoas e aí encaminhar para o atendimento adequado. No caso de crianças e adolescentes do NDI, do Colégio de Aplicação, é internamente dentro do próprio NDI, Colégio de Aplicação, que tem essas estruturas de atendimento. E no caso de trabalhadores terceirizados da UFSC, vai ser comunicado o gestor do contrato, e o gestor do contrato deverá, então, comunicar à empresa, para que a empresa encaminhe para a rede de atendimento, para uma estrutura interna que essa empresa tenha, que eu estou falando quando o terceirizado for vítima de assédio ou discriminação, né? Quando ele for a pessoa na situação de vítima. E aí a empresa deve encaminhar ou para a rede pública ou para uma estrutura da própria empresa. Trabalhadores do HU é a mesma, sendo... Bom, uma boa pergunta, mas eu ia dizer assim, que a estrutura é a mesma, né? Juridicamente, sendo o RJU, faz parte da UFSC, pode ser recebido pelo SEAVES. No entanto, a gente vai ter que verificar dentro da EBSER, tá? E para os trabalhadores EBSER, qual é a rede de atendimento lá, porque a gente tem também uma ouvidoria própria da EBSER, né? Então, para receber a denúncia, vai ter que ser na ouvidoria da EBSER, mas sendo o trabalhador RJU, ele vai poder ser acolhido tranquilamente pelo SEAVES. Da mesma maneira, Josiele, não me parece um grande problema, e a gente conversou bastante sobre isso na elaboração da política, que o SEAVES receba, por exemplo, inclusive um trabalhador terceirizado que vá lá, porque assim, ele é a porta de entrada, né? Então, se chega essa pessoa, ela vai ser acolhida nesse primeiro momento, ela vai ser atendida nesse primeiro momento, só que o SEAVES não vai poder dar continuidade. Então, se chega alguém do HU, mesmo que não seja RJU, vai ser recebido. E aí o SEAVES vai explicar como é que ele pode procurar atendimento, né? Então, a ideia também de ter essa porta de entrada é para facilitar o encaminhamento depois para o atendimento, né? Porque se a gente divulga muitas portas de entrada, fica confuso, eu acho, para as pessoas, né? Mas eu acho que você traz uma boa questão, a gente tem que deixar isso mais claro, né? Onde fica esse local? Hoje o SEAVES, ele é ligado à PROAF e ele está na Reitoria 2, tá? Mas com essa mudança, né, estão terminando a obra ali do térreo da Reitoria 1, ele deve voltar para lá fisicamente, tá? Então a gente vai ter que verificar isso com clareza para divulgar para todos vocês. Imagina. Mecanismos de articulação da política, né? Lembram que eu dizia que ter a previsão expressa de como os agentes vão se articular e como eles devem atuar é bem importante para a política funcionar. Então, a política vai trazer o protocolo de acolhimento no seu anexo. A ideia também da gente colocar lá, vejam, é o protocolo de acolhimento. Ele vai servir para orientar todos nós, enquanto gestores, de como acolher alguém que chega a gente pedindo ajuda ou narrando uma situação. Então, ele traz orientações gerais de como escutar, né? Escutar também não é uma tarefa fácil. A gente pode achar que é fácil, mas não é uma tarefa fácil. Porque, inclusive, eu gosto muito quando o Lucas, né, que é psicólogo do SEAVES, coloca isso. Às vezes, o outro traz uma coisa da ordem do insuportável, que toca na gente em algo que a gente tem e que a gente não sabe muito bem e não lidou com isso ainda. Então, escutar é uma tarefa difícil também. Então, quem está nas funções de gestão vai ter que lidar com isso. Claro que não se exclui a possibilidade de que seja algo da ordem do insuportável e você vai precisar de ajuda, né? Você vai, estando na função de gestão, vai precisar pedir ajuda de um colega para escutar. Mas a ideia aqui
é dar essas orientações gerais de como é que eu escuto, como é que eu encaminho, como é que eu oriento. Porque não somos profissionais dessas áreas, da psicologia, né, do serviço social, mas temos, enquanto gestores, funções relacionadas com essa acolhida, não com o atendimento. Veja, nossa atuação não é profissional especializada. Nossa atuação é escutar, receber e orientar, né? E tentar escutar de maneira ativa, respeitosa, sem fazer perguntas tendenciosas, né? E passar mensagens de forma mais objetiva possível para essa pessoa. Por isso, também vai ser importante todos nós termos conhecimento desses ritos para fazer esses encaminhamentos. Então, usar uma linguagem simples, né, não burocrática, observar o sigilo dos dados, tudo isso está descrito lá no protocolo de acolhimento. Público-alvo. Agora entramos aqui, né? Toda política precisa prever claramente seu público-alvo para que ela consiga alcançar seus objetivos. Então, a gente colocou toda a comunidade universitária. O próprio plano federal, do governo federal, prevê essa amplitude e fala expressamente dos terceirizados também. Então, são os discentes, são os servidores, sejam docentes, sejam técnicos, efetivos, temporários, visitantes ou voluntários. Aplica-se a todos eles, da UFSC, né? Estagiários ou aprendizes da UFSC e trabalhadores terceirizados ou prestadores de serviço para a UFSC. A gente fez essa distinção, a política traz o conceito mais claro depois, mas basicamente os trabalhadores terceirizados são aquele de mão de obra exclusiva, que estão sempre com a gente no dia a dia, né? E os prestadores de serviço são aqueles que têm algum tipo de contratação com a UFSC, através de uma empresa, e vêm prestar serviços esporádicos. E se aplica a política quando as condutas ocorrerem no âmbito da UFSC. E âmbito da UFSC vai ser entendido como qualquer local interno ou externo, físico ou virtual, onde se realizem atos oficiais da UFSC ou protagonizados por pessoas na condição de integrantes da comunidade universitária. Então, se eu estou participando de um evento, que não é um evento organizado pela UFSC, é lá em São Paulo, mas eu estou participando enquanto professora da UFSC, né? Me inscrevi nesse evento enquanto professora da UFSC. Se eu sofrer um assédio, se eu praticar um assédio, eu vou poder responder por isso, né? E aí, então, vai ter as situações de uma linha tênue também, que vão precisar ser melhor distinguidas, principalmente no âmbito virtual, né? Mas a orientação geral é essa. Estratégias de implementação da política, ou de implantação, né? A gente prevê alguns eixos, eixo de prevenção, eixo de enfrentamento, e no eixo de prevenção são previstas principalmente campanhas educativas, então oferta de palestra, oferta periódica de palestras, seminários, campanhas de divulgação e educativas, em letramento e sensibilização para identificação do assédio e da discriminação, boas práticas de comunicação e de relações interpessoais. Acho que esse é um elemento muito importante, né? As boas práticas são muito importantes para fazerem com que a gente evite condutas que às vezes estão arraigadas num modo de se relacionar, ou no modo de organizar o trabalho, que na verdade podem ser muito ofensivas. Então, ter palestras sobre boas práticas de diálogo, de comunicação, de relações interpessoais, comunicação não violenta, né, é bem importante. Prevenção e mediação de conflitos também, né, a gente tem aí como política e como perspectiva, né, implementar um setor de mediação e conciliação. Acho que isso é muito importante até para evitar que determinadas situações que se iniciam num conflito escalem para um assédio, mas esse ainda é um desafio grande da instituição. Então, onde vai ser, se vai funcionar junto à corregedoria, se a gente vai ter um setor próprio, ex-corregedoria, né, agora a DPD, tudo isso ainda é ainda não está, a gente ainda não conseguiu estruturar muito claramente, não está estruturado na política, porque ainda é um desafio em vários aspectos, né? Acho que uma outra previsão muito importante que os colegas colocaram na política, né, é a capacitação obrigatória com carga horária mínima de 40 horas
para quem vai ocupar cargos de gestão a partir da função gratificada FG1, né? Isso é bastante importante, porque quem está nessas funções tem muitas responsabilidades, né? E muitas vezes pode praticar essas condutas. E também vai ter que, como a gente viu, né, atuar como acolhedor, como alguém que acolhe. Outra previsão é a inclusão no curso de iniciação ao ambiente institucional de temáticas referentes ao enfrentamento ao assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação. Pessoal, eu vou ter que atender um pouquinho que a professora Irineu está me ligando. Só um minuto. Oi, pessoal, desculpem, como eu disse, tem umas demandas importantes hoje, então o professor precisou me ligar. Eduardo, não está como um pré-requisito essa capacitação para ocupar cargo a partir de FG1, mas está como uma exigência de que a pessoa tem que fazer a qualificação em até 6 meses depois de ocupar esse cargo, algo assim. Tem um prazo ali para ela fazer, tá? Eu não coloquei aqui porque era muita coisa, mas tem um prazo. E aí, como eu já disse, né, a inclusão também no curso de iniciação ao ambiente institucional dessas temáticas. Então, vejam vocês que isso também exigiu que a gente modificasse outras resoluções, né? Então, a resolução do Profor vai ter que ser modificada para incluir lá, a resolução que regula esse curso de iniciação ao ambiente institucional, para que a gente consiga ter a efetividade da política. Uma única normativa não daria conta de tudo que a gente pretende, né? Bom, isso ali eu já falei. A rede de atendimento biopsicossocial e psicossocial poderá indicar, inclusive por solicitação da chefia, das chefias, direções de unidade e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, ações preventivas e de melhoria no ambiente de trabalho. A gente entende que essa é uma medida bastante importante, especialmente em setores que sejam identificados condições de trabalho mais inadequadas, né, ou mais ocorrências de possibilidade de conflitos e assédios. Então, adotar essas medidas nesses setores, e quem está na rede de atendimento consegue identificar mais quais são esses setores. Bom, além da prevenção, né, a normativa também explicita como vai ser feita a responsabilização, o enfrentamento através do tratamento das denúncias. Então, estabelece qual é o papel de cada um dos agentes, ouvidoria, eu falei para vocês, é o órgão de recepção de todas as reclamações e denúncias, e depois faz um encaminhamento para os setores que vão apurar, que vão realizar a responsabilização. Então, hoje é o DPD, né, o Departamento de Processos Disciplinares, que abre todos os processos disciplinares envolvendo servidores, independentemente de onde isso tenha acontecido, né? Então, independentemente do setor, todos os servidores RJU no Departamento de Processos Disciplinares da UFSC. No caso dos estudantes hoje, quando o estudante é acusado, essa competência aqui a gente estabelece por quem é acusado. Então, se o acusado é um servidor, a apuração se faz no Departamento de Processos Disciplinares, mesmo que a vítima seja um estudante. Se o acusado é um estudante,
mesmo que a vítima seja um servidor ou um terceirizado, quem vai apurar, quem vai abrir o processo é a coordenação de curso daquele estudante. Hoje a gente está elaborando um novo regime disciplinar discente, como eu falei para vocês, né? E esse novo regime disciplinar discente, a gente vai repensar esse lugar de apuração dos estudantes. Mas acho que o que precisa ficar para a gente, ainda que mude esse lugar, por exemplo, é sempre pensar que a competência de quem vai abrir o processo está ligada com quem cometeu o ato. Então, se quem cometeu um ato é um trabalhador terceirizado, aí vai ter que comunicar o gestor do contrato e o gestor do contrato vai comunicar a empresa. Porque a gente, UFSC, não tem poder de apurar a conduta de trabalhador terceirizado por uma questão jurídica, né? Ele não é entendido como um trabalhador direto da UFSC, mas ele é um trabalhador daquela empresa, da terceirizadora de mão de obra. Então, é ela que vai identificar se essa conduta vai ser passível de responsabilização. E claro que como eles são seletistas, né, para muitos deles a consequência vai ser, caso seja uma denúncia grave, né, de demissão, né, diferente de um servidor público que vai ter esse respeito ao contraditório ampla defesa, né. Então, esse é um ponto de sensibilidade, sem dúvida. Bom, se prevê também que no tratamento das denúncias seja respeitado o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e o protocolo de julgamento com perspectiva racial. Esses são 2 protocolos propostos pelo Conselho Nacional de Justiça, que se aplicam ao Poder Judiciário. Entendo que eles são bem importantes, assim, porque eles dão orientações bem interessantes para como conduzir esses processos, tendo a compreensão dessas estruturas que a gente tem, né? Essas estruturas patriarcais e racistas que estruturam a nossa sociedade. Também sobre isso, na composição da comissão do PAD, tem que ser observada a diversidade, então acho que esse é um ponto importante. Quando o TCU fez auditoria sobre assédio, uma das questões que eles fizeram é como era a composição das comissões que apuravam o assédio. Então, queria saber se tinha mulheres, por exemplo, né, se não eram composições majoritariamente masculinas e tal. Bom, eu sei que eu já estou ultrapassando muito meu tempo, né? Precisamos conversar um pouco mais. Aqui vai ter um esquema de como vai ser feita a apuração, né? Acho que eu já falei bastante sobre isso, então não vou adentrar muito. Depois, acho que um ponto importante que eu queria ressaltar com vocês é que estão previstas medidas cautelares também. Então, medidas cautelares para... O que são medidas cautelares, né? São medidas excepcionais, como está previsto no artigo 45 da Lei 9784, que podem ser tomadas num caso de risco iminente. Então, a gente passa a prever expressamente numa normativa nossa, e está na portaria do Ministério da Gestão e Inovação, é importante porque esclarece mais os gestores sobre quais situações que uma medida cautelar pode ser tomada, porque hoje ela é uma possibilidade, está na lei, a própria CGU orienta, mas muitos gestores têm muita dúvida, porque como ela não é muito regulada, você fica inseguro de tomar a medida, né? Então, se estabelece que elas são para preservar a integridade física e mental da pessoa afetada pelo assédio ou discriminação. Ela é independente da atividade correcional, ou seja, independente da apuração, é excepcional e deve ser determinada em caso de risco iminente. Então, o gestor vai ter que fundamentar, dizendo por que tem uma situação de risco ali e ele vai tomar essa medida. E o que é uma medida cautelar? Ela pode ser um afastamento, ela pode ser uma alteração de local de lotação emergencial para evitar um risco. Se eu tiver um risco de agressão, né, ou uma situação de sofrimento psicológico muito intenso e que a própria pessoa pode representar um risco para si mesmo, cabe, por exemplo, o gestor tomar algum tipo de medida. Então, a normativa traz um rol exemplificativo dessas medidas, incluindo mudança emergencial de localização, que não constitua a remoção do local de lotação, deferimento de afastamento emergencial em trabalho remoto, e também cria uma nova possibilidade de remoção de ofício emergencial, mas estabelecendo circunstâncias e critérios, né, para essa eventual remoção de ofício emergencial. Bom, sobre a avaliação e monitoramento da política, né, os colegas propuseram a criação da Comissão Intersetorial Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio ou Discriminação.
Essa comissão ela tem uma composição bastante ampla, com representantes dos sindicatos, da CIS, e também de vários setores que lidam diretamente com o tema na instituição. Essa comissão vai elaborar um relatório anual, analisando dados, solicitando dados, e vai propor para a gestão, né, ações, providências para lidar com as situações. Também tem como atribuição fomentar capacitações nos temas, e esse relatório e esses dados devem ser divulgados para a comunidade também, não entregues só para a gestão, então eles devem ser divulgados aí. Bom, eu tentei, então, mesclar aqui na minha fala, né, tanto essa compreensão do que seriam as políticas, como elas influenciam o nosso dia a dia da gestão, como a gente precisa, enquanto comunidade universitária, enquanto gestores, enquanto membros da instituição, estar conectados com esses compromissos políticos que são assumidos, né? Porque se nós, enquanto servidores, não estivermos nos nossos dias a dia atentos a realizar esses compromissos e cumprir essas propostas ali colocadas, as políticas não vão ter efetividade. Então, a aplicabilidade da política na gestão é central, né? Há várias mudanças que a gente precisa fazer, que precisam ser feitas em diálogo. Por isso também é muito importante que as políticas sejam também, quando estão sendo pensadas de forma dialogada com os setores que vão executá-la e que vão implementá-la. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Fico à disposição para perguntas, né? Peço desculpas por me alongar tanto. Achei que eu até ia falar menos do que falei, mas estou aqui à disposição. Muito obrigada. Foi ótimo, professora. Dentro do tempo também esperado, a gente está aqui para ouvi-la, né, professora Luana? E eu acho que foi uma contribuição bem rica agora para esse período da manhã. Então, pessoal, agora a palavra é com vocês. A gente vai abrir espaço, né, para quem tiver questionamentos ou quiser explanar, né, ou trazer algo também para contribuir. Foi interessante, né, porque a professora também já foi respondendo o pessoal também no próprio chat, então acho que foi bem bom, bem dinâmico nessa questão. E aí, quem tiver interesse, então, de abrir, né, para questionamentos. Bastante elogios, professora, parabenizando pela palestra também. Obrigada, pessoal. Obrigada, Leandro. Sempre aprendo muito contigo também, com vocês. Ó, Elisângela perguntando. Posso falar? Desculpa, Priscila. A Elisângela D'Agostini, né, perguntando como a gente pode ajudar um colega quando temos conhecimento de assédio. Acho que a primeira coisa, Elisângela, é a gente se colocar à disposição, né? Claro que pode ser difícil para essa pessoa falar e para essa pessoa, talvez ela não tenha te procurado ainda, ou porque ela não visualiza aquela situação como uma situação de assédio, mas você vê que a pessoa está em sofrimento de alguma maneira, por exemplo. Então, você pode inicialmente se colocar à disposição, dizer, olha, eu percebo que você pode estar com algum problema, me coloco à disposição para dialogar, me coloco à disposição para te ouvir, né? Se você não quiser falar comigo também, eu sei que existem serviços de atendimento na UFSC, e aí você já pode encaminhar a pessoa para o CEAVES, né? E aí essa pessoa procurando o CEAVES vai fazer a indicação para ela de como ela pode fazer ter acesso ao atendimento especializado dentro da instituição. No entanto, se a pessoa já quiser fazer uma denúncia, né, você pode dizer também, olha, se você entende que está configurado o assédio, você está passando por isso, você pode fazer uma denúncia na ouvidoria, né? E quando a pessoa procura a ouvidoria presencialmente também, a própria ouvidoria vai indicar para ela que existe o setor de atendimento, né? Eu entendo que, dependendo da situação, a pessoa precisa primeiro se fortalecer psicologicamente, como eu disse. Então, por isso, talvez o CEAVES seria o primeiro local. Mas a ouvidoria também vai prestar essa acolhida, essa recepção, né, e fazer o encaminhamento daí cabível para essa pessoa. Tem mais algumas pessoas digitando aí. Estou aguardando também, achei que daria tempo, senão a gente... Desculpa, Eduardo, eu vou escrever aqui, é CEAVES,
é com S, Serviço de Acolhimento a Vítimas de Violência. Ele é ligado à PROAF hoje, tá? E aí ele foi estabelecido como uma central de recepção, tanto para servidores quanto para estudantes. Então, antes os servidores procuravam diretamente o DAS, né? E aí a gente conseguiu estabelecer uma porta de entrada única. Porque talvez ele é mais ligado aos estudantes, Eduardo, talvez por isso que você não conhecia. E ele foi criado naquela política de enfrentamento ao racismo institucional. Então, ele foi criado lá, e aí está sendo aperfeiçoada a sua estrutura, né? E agora vai abranger esse atendimento também. Deixa eu só ver o comentário do Rodrigo aqui. Concordando com a professora da importância das políticas, principalmente para gestores. Na de assédio, essa capacitação para gestores é principalmente para instruir o gestor a saber o que fazer quando se depara com um caso e como agir, conforme as outras leis, como se deve encaminhar a denúncia ou não. Exatamente. O Leandro falando do Lucas ali, eu também vou elogiar. O Lucas é psicólogo do CEAVES, também entendo que é uma pessoa espetacular, aprendo muito com ele, sempre disposto a ouvir, colaborar, e a gente está sempre aprendendo, né, com o pessoal da psicologia, porque há muito para a gente aprimorar na nossa escuta. Acho que esse é um dos meus desafios também. O Marco Schiffler colocando que o assédio e seus contornos são um tema que exige políticas institucionais claras e construídas coletivamente com todos os atores da comunidade. Parabéns pela excelente palestra, Luana, obrigada, e parabéns à UFSC pela forma que tem conduzido essa política. Obrigada. Eu preciso dizer, que eu acho que eu não falei, pessoal, que essa política ela foi pensada pelos colegas que estavam estruturando, né, a política de assédio moral. Então, o Rodrigo está aqui, o Rodrigo foi fundamental nessa construção, a Branda, que também era a presidente da comissão, a Betânia, também a Cristine, que trabalha na Procuradoria, trabalhou muito nessa construção. E nessa segunda etapa, agora a gente teve também a colaboração da pró-reitora Sandra, do Lucas do CEAVES, dos colegas do DAS. Então, a Nicole, que é diretora do DAS, teve uma atuação, sim, presente em todas as reuniões para a gente pensar a política. Então, é uma construção coletiva, né, de vários setores colaborando. A Tereza da Ouvidoria também tem feito um trabalho fundamental. Então, a gente tentou reunir todos os setores que estão diretamente envolvidos, né, para a política realmente chegar e a gente conseguir essa implementação. O Orlando faz uma pergunta ali, que é, quando o assédio vem de uma pessoa que está numa hierarquia superior para inferior, e é constatado que o mesmo assediador fez denúncia mentirosa. O que tem observado é que seguem impunes. Não sei se eu entendi, mas entendi que acontece uma situação de assédio, né, de quem está numa posição hierarquicamente superior, e essa pessoa faz uma denúncia contra o assediado, né? Então, isso é realmente uma situação complicada, né? Porque aí você vai ter denunciações, mas eu entendo que ao longo do processo de averiguação, com a produção probatória, vai ser possível identificar que essa situação de assédio não se configurou, né? Que esse superior hierárquico está colocando. Por isso também é muito importante a observância, sabe, desses protocolos ali de julgamento, porque na avaliação probatória é preciso considerar que não é simplesmente porque a pessoa está numa função de chefia, né, que a palavra dela vai ter uma validade maior ou superior. É preciso olhar bem, analisar com cuidado quais são as narrativas que estão sendo colocadas, porque essas narrativas precisam ter coerência, né, precisam ter suporte probatório, para que elas sejam válidas, não pode ser simplesmente só uma história contada, né? Josiele, uma das orientações do protocolo até traz algumas orientações nesse sentido, né, do que fazer quando você está vivenciando o assédio. E aí ele tem algumas orientações sobre, se for possível, gravar, mas nem sempre vai ser possível, talvez não na maioria das vezes, mas uma das orientações é você anotando,
sabe? Você ter um diário das coisas que vão acontecendo, porque aí você vai conseguindo construir de maneira coerente e mais clara essas situações. Então, você vai anotando, vai colocando, e, se possível, você nunca ficar sozinho com a pessoa, né, que está nessa situação de assédio, para que você tenha um ou outro te acompanhando e que possa eventualmente testemunhar aquela situação, né? Então, naquela portaria do MGI, eu posso até colocar ela aqui para vocês, tem o protocolo do Ministério da Gestão e Inovação, a gente fez algumas adaptações, tá? O da UFSC não vai ser o mesmo, não é igual. A gente conversou com os psicólogos, assistentes sociais e entendeu que algumas coisas que estavam colocadas lá não estavam muito adequadas e precisavam ser melhor pensadas. Então, já vou pegar o link aqui e colocar para vocês. É a portaria 6.719 de 2024, mas eu coloco o link ali no chat e aí vocês já conseguem acessar esse protocolo. Acho que lá tem orientações bem interessantes. Professora, eu já queria pedir também, a gente pode colocar os slides no Moodle para o Claro, pessoal que acompanha? Então ótimo, porque eu vi que tem, né, nos slides essa informação. perfeito. Pode colocar sim, pode disponibilizar para todo mundo. Espero que os slides tenham ficado claros aí. Professores têm uma tendência de, às vezes, colocar muito texto no slide. Eu tentei ser cuidadosa e estou tentando ser mais dinâmica. Usei até o Canva, olha só, nunca tinha usado o Canva. Ficaram ótimos, professora. Obrigada. Ó, o Rodrigo faz um comentário importante ali, Josiele, até para esclarecer sobre a prova testemunhal, né? Ele diz: a prova testemunhal não só da vítima, mas como das pessoas do entorno são válidas. Quando são várias condutas, fica mais fácil provar, principalmente quando acontece uma retaliação após a denúncia. Aí sim dá tempo de gravar, né? Tem que estar preparado. Agora que eu fiquei sabendo, o Leandro falou que tem uns instrumentos de gravação aí super avançados, então, enfim, as tecnologias também. E assim, Eu não sei pessoal, se pode a falar. gente, a gente espera fazer uma audiência pública. A ideia era fazer agora em junho, mas não vai dar tempo, eu imagino. Talvez início de julho, né? O problema é que os estudantes já não estarão, mas porque a política também aplica-se para eles, né? Mas então vai ter essa audiência pública para todo mundo também ter acesso à versão final e discutir a versão final da minuta, né? O Caio acho que levantou a mão, Priscila. Não sei como faz agora. Tá abrindo o Posso microfone. falar? Oi, gente, bom dia. Parabenizar a Luana pela apresentação. Sou suspeito para falar da Luana, que ela foi na minha banca TCC, já tem um apreço grande por ela já, mas, enfim, eu gosto muito sempre de escutar falar, Luana. O que eu queria trazer de novo, né, para a Luana responder, de novo porque eu falei uma coisa similar da última vez, mas não é para a Luana responder necessariamente, mas só para a gente pensar todos juntos enquanto gestores, é que eu vejo que tem uma dificuldade, principalmente, não sei se principalmente, mas eu vejo no meu nível de gestão, que é FG1, né, mas acho que os diretores também, de forma parecida, muitas vezes estão no operacional ao mesmo tempo que está na gestão, né? Não está dedicado apenas à atividade de gestão, está no operacional junto com todos os outros, né? Às vezes a gente se pega muito num ritmo de fazeção, vamos dizer assim, de fazer o operacional, até pela situação da precarização da nossa força de trabalho aqui da universidade, na nossa categoria. E fica difícil a gente cumprir o papel de fazer essas políticas institucionais chegarem, né, do topo, do alta gestão, onde elas são decididas, até todo mundo. Principalmente essas políticas são transversais, como, por exemplo, assédio moral, combate ao assédio moral, né? Ato falha aí, que é tanta coisa que a gente vê na universidade, mas combate ao assédio moral, combate ao assédio sexual, todas as questões de racismo, né, contra o racismo, contra a discriminação de gênero, que também são políticas transversais, só trazendo alguns exemplos. E
para além dessas capacitações, né, é importante, acho que a gente ter momentos em que se compartilha a avaliação dessas políticas, né, da implementação dessas políticas. E o aperfeiçoamento, para que a gente consiga trazer isso também para todos os trabalhadores, atualizá-los, enfim. Fazer essa ponte, que é difícil de fazer, somente quando já estamos todos sobrecarregados com o operacional dos nossos setores. Enfim, de qualquer forma, essas capacitações são muito importantes também para a gente poder fazer essa ponte enquanto gestores. Agradeço de novo. Muito bom, Caio. Eu acho que pensar esse diálogo, né, com todos os setores, depois da implementação e trazer o monitoramento seria fundamental mesmo. Quase como um retorno, assim, né, às pontas. Eu acho que a gente precisa pensar melhor como fazer isso. Te agradeço pela sugestão. Uma coisa que a gente até tinha pensado, que a CGU faz um pouco isso, assim, mas eu não... Enfim, a gente acabou retirando da política, né? Que era assim, quando entrasse uma nova gestão, ela teria que assinar um compromisso de que iria cumprir a política. A gente pensou em colocar isso na normativa quase como fosse assim, assumindo um compromisso público de cumprir um compromisso que ela já deveria ter, né? Que se é uma política, se está na resolução, tem que cumprir. Mas aí a gente pensou, bom, não colocamos isso em todas as outras políticas, né? E aí vamos colocar só nessa. Então vai parecer que só essa ela tem que cumprir, as outras não tem que cumprir. Aí isso foi uma questão que se gerou também. Mas eu acho que é bem importante a gente pensar a construção desses mecanismos de retorno, de avaliação e de não sei se a palavra é bem essa, mas de cobrança pública, né? De que os gestores estejam efetivamente comprometidos com a realização da política. E aí também tem, né, acho que, enfim, desafios muito, muito grandes para todos nós. Também queria dizer que participei da banca do Caio. O Caio foi, assim, fez um trabalho excepcional. Mas agora eu já participei, Caio. Agora já pode me criticar, já está liberado também. Não precisa só elogiar, tá bom? Agora já não tenho mais poder. Tá bom. Então eu quero falar umas coisas para ti, né? Mas, assim, sabe, só trazendo para o concreto, desculpa se já estamos chegando no tempo, mas talvez, por exemplo, eu sei que tem nessa que a gente estava discutindo aqui do combate ao assédio, né, aos assédios moral, sexual, talvez se tivesse algum momento para que fossem trazidas as estatísticas, pelo menos, e movimentos, né, de estatísticas no início dessa gestão, históricas, né, para a gente ver se tem um movimento de, olha, denúncias estão aumentando, estão baixando, quantas de fato se comprovam, quantas são as comissões de PAD chegam à conclusão de que não houve materialidade, ou não foi para frente por quais motivos, esse tipo de dados que não prejudiquem o sigilo, mas que poderiam ajudar a gente a construir e também a passar isso para os outros colegas, até inclusive, por exemplo, nesse caso concreto dessas políticas, para desmistificar essa questão o mito da impunidade, né? Claro, de novo, tem que respeitar o sigilo de cada processo individual, mas imagino que as estatísticas não se aplicam nesse caso. Então, seria Perfeito, acho uma sugestão mais concreta. Quem sabe a gente poderia talvez criar, assim, porque tem previsto expressamente na política que aquele comitê, ele vai apresentar para a gestão. Mas a gente poderia instituir, assim, um dia anual de divulgação do monitoramento da política para a comunidade. Então, todo mundo fica sabendo que, né, sei lá, em novembro vai ter uma atividade de divulgação do monitoramento. E aí a gente poderia fazer algum tipo de transmissão, alguma coisa que ficasse registrado, né? Que as pessoas pudessem ver depois. Eu acho que essa é uma ótima ideia. Vou levar para o grupo e ver se a gente consegue incorporar já antes de ir para a audiência, inclusive. Obrigada. Obrigado. De novo, Luana, obrigado, Priscila, José, todos que organizaram. Mais alguém, gente? A gente pode encerrar, então, a transmissão. Acho que... Não sei, o Eduardo ainda está digitando, mais pessoas estão digitando. Mas já pelo avançar da hora, gente, eu acho que a gente já pode ir finalizando. Eu vou parar só a gravação, só avisar ao pessoal, então, que na próxima semana, dia 27, no mesmo horário, das 9h30 às 11h30, a gente vai ter gestão estratégica com o professor Maurício Fernandes Pereira, tá, gente?
Então, até a próxima, vou encerrar a gravação. Obrigada mais uma vez a professora Luana. Parabéns pela apresentação. Obrigada, colegas, pela acolhida também. Foi ótimo esse diálogo com vocês e parabéns por esse trabalho. É fundamental a gente ter esse espaço também de diálogo, conversa e de troca. Também aprendi bastante. Obrigada. Até mais, pessoal. Bom final de semana.